Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do GFcast. Marcos Ferri e eu estamos aqui mais uma quarta-feira, 8 horas da manhã, para poder levar muito conhecimento para você, profissional empreendedor que deseja melhorar a sua empresa e alavancar os seus negócios. Marcos, tudo bem? Muito bom dia. Muito bom dia, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui com você e você que é empresário, sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, e aqui é o lugar onde você pode buscar cada vez mais elementos para isso. É isso aí. E hoje, que nós vamos já vamos começar, porque hoje assim, né, é um tema que eu falo que ninguém da área de vendas gosta. Mais ou menos, né? Ah, eu Porque o falo, bom vendedor adora essa parte. eu falo que as pessoas, infelizmente, elas não gostam de receber um não, né? Exatamente. Fala assim, você saiu, a pessoa te fala um não para qualquer coisa. O que que acontece? Fica chateado. É, aquela frustração bate, né? É aquela, pô, não, mas eu preparei tanto, eu fiz a melhor cantada e recebi um não. O Exatamente. pessoal tem, e aí recebe aquela frustração, né? Mas aí é que é o ponto, né? O nosso tema de hoje não é exatamente um não, né? É como se eu estivesse fazendo um charminho. É que Não sei, talvez, pode ser. Me fala melhor me isso fala daí. melhor, né? É como você transformar um não em me fala melhor. Exatamente. Essa é a sacada do tema de hoje. Então, nosso tema de hoje, o que que vai ser, então? Objeções de vendas. Sabe aquele momento que o cliente fala assim: ah, eu acho que eu vou ver depois. Eu vou Ah, tô pensar. sem tempo. Eu vou pensar. Tem que falar com meu marido. Tem que falar com a minha esposa. Tem que virar o cartão. Ah, é só o tempo do cartão. É só o tempo de cartão e o cartão nunca mais virou, né? Exatamente. Não é assim? Nossa, vou falar com meu marido. O marido tá na Sibéria, É. tá? Ele foi lá E pra engraçado Antártica. que nunca volta, né? Ele não volta. E lá tem também internet, né? Exatamente. Não tem Hoje como. não Hoje tem em mais dia essa não tem mais desculpa. essa desculpa. Então, hoje nós vamos falar sobre objeções em vendas. Como que você vai planejar e desenvolver técnicas para fazer com que o seu cliente compre de você, mesmo de início ele falando não. Então hoje, mas já vamos fazer um adiantar do negócio. É hoje e semana que vem que nós vamos estar falando sobre esse tema, porque é um assunto longo. É um assunto longo, é maravilhoso para a gente conversar e a gente resolveu dividir em duas vezes, porque, fala a verdade, a gente gosta de falar disso. É muito bom e tem muito assunto para falar. E eu vejo assim, particularmente dentro das equipes de vendas que nós acompanhamos, fazemos as consultorias, é uma coisa que a maior parte dos vendedores, eles chegam, a hora que a empresa está lá assim, ai, não vende, não faz, a hora que você começa a entender, ele está fazendo o quê? Panfletagem digital e a Isso. pessoa fala não pela primeira vez, ele faz o quê? Vira as Ah, costas então e vai vira as embora. costas, vou conversar com outro. Exatamente. A hora que a Ali pessoa, que ele perde a venda. E, na verdade, de repente, e esse já é uma parte do conceito já, né? Na verdade, a pessoa está dizendo o seguinte, me interessa isso daí, só que eu ainda não estou convencido. é que eu falo que a pessoa já fez o mais difícil, de Exatamente. falar um não. É? Ela fala assim, ela lê o seu material, quer seja no WhatsApp, no Instagram, e a hora que ela te fala não, ela está falando assim, olha, eu li, prestei atenção, não me interessa, desse jeito que você me apresentou, não me interessa, mas se me E, apresentar de uma forma diferente, e será que esse é um não? ponto interessante, né? Que os bons vendedores, o que que eles fazem, né? Eles entendem isso daí. Mesmo que seja a própria palavra não, às vezes o comportamento da pessoa está mostrando que aquilo na verdade não é uma negativa. Uhum. Ela está falando assim: me traz mais elementos, está faltando alguma coisa ainda Tem, tem algum ponto que não que não está está bem encaixando. encaixado, bem esclarecido e tudo mais. Então, é um sinal, a objeção na verdade é um sinal de que você está caminhando bem para a venda. Está faltando algum elemento só. Tá só faltando assim,
afinar o discurso. Exatamente, exatamente. Então, vocês entenderam o que que era o nosso tema de hoje? Então, hoje nós vamos detalhar toda essa parte de técnicas de objeção, como que você já vai chegar no momento da venda já com ideias, planejamento de como melhorar e até mesmo que diminuir as objeções dos seus clientes. Então, para nós começarmos, o que que vai ser a objeção propriamente dita, né? Quando a gente fala em objeção, o que que é? Bom, como a gente já começou falando, objeção, na maior parte das vezes, ela é um sinal de interesse. É quando o cliente mostra para você que, poxa, eu tenho interesse nisso daqui, mas eu não estou convencido se esse é o melhor produto para mim, se esse é o melhor serviço para mim. E esse é exatamente o ponto que onde o vendedor capta isso daí para levar a informação que ele precisa, o que ele realmente precisa. E para isso, a gente tem algumas coisas muito importantes para poder trabalhar nessa prevenção de objeções, é você se preparar para isso. Então, quando a gente pensa em objeções, nós já estamos abordando o nosso cliente, então ele pode ser aí um prospect, um lead ou um cliente já antigo, que Uhum, você está ofertando um produto ou um serviço e ele entrou em contato com você novamente, sim. né? Então, aquele momento onde ele entra em contato com você e te dá uma resposta de dúvidas ou negativa, Uhum. aí entra o momento de você avaliar todas as objeções. Isso, exatamente. Então, assim, antes até de chegar nesse momento da venda, que a objeção vai aparecer, e em A todas as objeção pode vendas isso aparecer, acontece, ela pode aparecer em vários momentos, né, na a realidade. gente precisa ir se preparando para isso daí. Quando a preparação é bem feita, em alguns momentos ela nem vai aparecer, porque você já elimina a possibilidade dela aparecer. Então, uma das razões da gente se preparar justamente para prevenir é pensar em construir relacionamento. Se eu tenho um relacionamento, seja com o meu cliente, que já é cliente e ele está num processo de recompra, seja com um lead que acabou de chegar, ou um lead um pouco mais quente, que a gente chama de prospect, e eu vou criando esse relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, existe todo um momento de confiança que a gente vai trabalhando. E Uhum. aí entra muito importante, né, o rapport, que é uma baita de uma ferramenta muito importante para um vendedor. A técnica de rapport para quem está trabalhando na área de vendas é É essencial. essencial, É essencial. concordo Se você não totalmente. sabe, já vai começar a pensar o que que é essa técnica, já busca. E em breve nós vamos ter alguns episódios falando sobre também nesse ponto de técnicas de oratória e comunicação. Isso, em breve, em breve, em breve. Isso Porque vai aqui, ter, além de desenvolvimento empresarial, tem desenvolvimento humano e profissional também. sem dúvida nenhuma. Para você desenvolver empresarialmente, obrigatoriamente você vai ter que melhorar como ser humano Né? também. Se eu sou empresário e eu sou ser humano, né? Então eu melhoro como ser humano, consequentemente a minha empresa melhora junto. Não tem como. Não tem como fugir Não tem disso. como fugir disso. Então, Bom, outro ponto bastante importante também, né? Então, eu estou construindo relacionamento com esses prospects, leads, clientes, eu estou aumentando a confiança dele na nossa na nossa marca, marca, no meu profissionalismo, na nossa empresa e tudo mais, e com isso eu maximizo as minhas oportunidades de vendas. Então, o que que vai acontecer? De repente, se eu estou falando, eu tenho um hall de produtos, um hall de serviços, e a gente está falando sobre um determinado produto, quando vai acontecendo esse processo todo de confiança e tudo mais, poxa, eu posso pegar esse outro também, aquele outro, porque se me atende bem aqui, vai me atender bem lá, né? Por quê? Porque uma das coisas que a gente já vai falar já já é você se preparar para você levar proposta de valor. A gente já conversou sobre isso em alguns episódios lá atrás, mas quando você leva valor, o benefício, o que ele realmente. E quando a gente está falando de valor, a gente não está falando de preço, tá? lembrando sempre disso. Exatamente. Quando a gente leva isso daí, a gente leva a nossa marca como um todo. Então, isso faz total diferença. E lógico, né? Um ponto essencial é retenção de clientes.
É retenção, não adianta. Então, o que que a gente está falando aqui? Lembra quando a gente falou do Aidala, aquela técnica e tudo mais, uma estratégia que a gente pode usar? A gente está falando da lealdade. É o cliente que vai fazer recompra. É o cliente que, de repente, vai assinar o nosso serviço e pagar mensalmente para a gente. Então, maneiras da gente reter o cliente com a gente. E tá aumentando o seu ticket médio, você vai aumentar a sua rentabilidade, toda essa parte. E nesse processo ainda, a gente ainda tem a possibilidade de aprimorar o nosso produto ou serviço, né? Sim, Porque o cliente vai trazer elementos e as objeções, ela tem essa característica, poxa, e esse aspecto aqui, tal, não sei o que mais, a gente pode aprender com ele, opa, de repente isso aqui não está tão claro no meu produto, no meu serviço, na minha comunicação, na minha Exato. divulgação. E nós estamos comentando aqui, eu estou lembrando de algumas páginas de vendas de produtos online. Sim, Página de venda de produtos online, você quer ver uma página de vendas ruim? É aquela página de vendas curtas normalmente. uhum, Por quê? Quando você entra numa página de venda, aquela página de venda bem curtinha, você vai observar que você vai ficar com um monte de dúvidas. sim, Você vai pegar aquela página lá, você olha assim, às vezes ela é até curta, mas tem um vídeo um pouco mais aprimorado, tudo, que aí né? você consegue ter uma conversão melhor. Mas quando você Quando a é gente um... fala de curta, não é exatamente a extensão de quantidade de palavras ou Isso, tempo de vídeo. O que a gente está falando é de curta de conteúdo. de conteúdo mesmo. E aí você vai ver que assim, as pessoas elas não vão comprar ou elas vão entrar em contato com você, vão te mandar e-mail fazendo perguntas. Por quê? Porque você não quebrou as objeções dela. Exatamente. Agora, você pega aquela página de vendas, ela visualmente ela pode até não ser bonita. Eu já Uhum. vi umas páginas de vendas de produtos assim, de O visual infoprodutos, horrível também o já. visual é péssimo. Aí você fala assim, como vende esse produto? Aí você olha assim, Aí você em começa a vendas de ler ou produtos, assistir o vídeo, puxa vida. aí você fala assim, eu vou comprar. Por quê? A pessoa, ela se preparou, ela conhece o produto dela, ela conhece o cliente dela, ela sabe quais são as objeções que os clientes vão ter e ela já Uhum. vai ali, ó, na própria página de vendas, quebrando todas as objeções. Exatamente. A hora que você chega lá no final da página de vendas, ele fala assim: compre agora. É. Se for um produto do seu interesse, você vai Você vai comprar. comprar. Você vai comprar. Tá? Mesmo, nossa, a página de vendas era assim, era poluída, horrível, tudo. Uhum. Teve um produto que eu olhei e eu falei assim, Jesus amado, como que essa pessoa pode vender tanto? Quando eu comecei a buscar alguns infoprodutos para analisar páginas de vendas, Sim. eu comecei a analisar. E era aí o ponto-chave da pessoa. Uhum. Ela quebrava as objeções dentro da página de vendas. E é exatamente isso que você está trazendo, é o nosso tema de hoje. É como que a gente pode prevenir a objeção. Ou seja, eu trabalho a objeção antes dela aparecer. Antes dela aparecer. E é o que o seu vendedor precisa fazer. Ele precisa Em conhecer isso alguns já para momentos, poder trabalhar essas partes. e dependendo do tipo de negócio, nem é o próprio vendedor ainda, É até antes. até antes. Por Na sua exemplo, divulgação, você no seu falou da marketing. parte do marketing digital. Sim, No marketing digital, quem vai fazer isso daí é o copywriter, né? Na hora que ele está escrevendo, tal, não sei o que mais. Então, nem é o próprio vendedor que é, de repente, assim, faça o contato para a gente poder conversar e fechar, né? Que algumas páginas de venda já vêm algumas dessa páginas de forma. venda. Principalmente Essa quando são não. mentorias, essa parte É, assim. É que essa a já é pessoa direto. ela quer que converse, né? Ela quer pegar o contato ali, tudo. Isso, Então aí ela pede essa informação. E exatamente. aí o vendedor ou a pessoa precisa fazer essa quebra. Então, aí entra a questão da estratégia. Qual é a minha estratégia de venda, né? E aí conectada com o marketing, logicamente. Eu vou trabalhando já a objeção desde o início, desde o primeiro contato. A hora que está na mão do vendedor, se o meu produto ou serviço é para ter um vendedor diretamente, aí ele já está preparado, algumas objeções já foram tratadas antes disso. E ele próprio, na hora da conversa, no processo de venda propriamente dito, ele já vai tratando outras objeções. Ele Antes que o antes cliente de chegue e fale aparecer. assim, mas... Ó, agora tá naquele assim, né?
aconteceu isso, mas Uhum. toda notícia tem um mas, né? Nossa, Toda vez. terrível isso. Tá terrível isso, né? Mas, vamos também no mas, você deve fazer o quê? Quebrar esse mas Exatamente. antes. Antes dele aparecer. Antes dele aparecer, você já quebra ele. Quanto menos mas aparecer na sua conversa, Uhum. melhor. Isso. Você está melhor preparado para você poder estar vendendo seu produto ou serviço. Exatamente. Mas e aí? Que tipo de objeção que costuma aparecer, né? Essa Quais é uma são pergunta, né? as principais objeções que nós temos na venda, tanto de É. produtos quanto de serviço? Uma Qual delas é é o principal? aquela mais tradicional de todas. Mas tá caro isso, hein? Nossa, preço alto, não tenho condições. É, é uma coisa que eu acho muito legal. A gente começar isso, eu vejo que as pessoas, aqui na nossa equipe de vendas, é muito comum isso. A pessoa manda uma mensagem, quero saber sobre esse produto, esse Uhum. serviço. Qual o preço? Primeira Isso. pergunta que a pessoa faz é qual o preço? Uhum. Ela não pergunta sobre o produto, ela não É. pergunta sobre nada. Uhum. Se você passar o preço direto, sinto muito, Já perdeu a era. venda. Você já Uhum. perdeu a venda, já acabou a venda. E as pessoas têm uma tendência, presta atenção você que está nos assistindo, quando você entra numa loja e pergunta alguma coisa, o É. que que você pergunta primeiro? Não vou falar 100% das pessoas, mas praticamente 100% ela já chega assim, qual é o preço? Uhum. Porque é uma coisa que nós estamos acostumados, principalmente quem aí é da década de 90, que o preço mudava muito, Sim, né? sim. Nossa, aquela Então, época da inflação galopante. que estamos Nossa. quase chegando agora, né? É. Também agora também não está mudando muito, sabe? No supermercado também não está muita É. diferença. O que que acontece? Você tinha essa condição, você já sabia o produto que você queria naquela época, você já ia lá com o poder de compra, só que você precisava saber o preço do dia. Então é um costume que a nossa sociedade tem hoje Uhum. de de já perguntar o preço. E até hoje ela mantém esse costume. Isso. Mas na realidade, o que que ela quer saber? O que ela quer, na verdade, que está na cabeça dela é: será que isso vale o que eu vou pagar? Ela quer informações sobre o produto e serviço. Exatamente. E, às vezes não é exatamente sobre o produto ou serviço, mas ela vai solucionar o que eu preciso? Uhum. Aí que entra a proposta de valor. Se eu trabalho já a proposta de valor, a gente já está começando a matar isso daí. Porque na hora que ele vai comparar valor com preço, poxa, vale muito mais do que eu estou pagando. Então tá aqui o dinheiro. Daqui, ó, tá aqui É. o preço que eu tô te pagando. Você Agora, já quebra essa objeção de se o preço. cliente ainda vai na objeção do preço, tá faltando alguma coisa ainda. Ela não entendeu o valor daquele produto ou serviço para ela. E se ela não entendeu, provavelmente ela tem uma característica. Ela está no segundo ponto de objeção, que ela pesquisou na concorrência. Isso. Entra numa outra muito comum, que é justamente a da concorrência. Às vezes ela não aparece diretamente. Ah, mas ali na esquina é mais barato. Ah, mas ali na esquina o produto é melhor, o serviço é diferenciado. Às vezes não vem diretamente assim. Ela vem disfarçada de preço. Nossa, mas está caro. Porque na verdade ela está comparando com o concorrente. Tá caro comparado a quem? É, Comparado a que? Então, o seu valor ela não viu. exatamente. Eu E sempre falo aí, isso. e aí é que entra a perspicácia do vendedor. Ele tem que perceber se aquilo é diretamente preço, então você vai trabalhar valor do seu produto ou serviço, ou se é concorrente. Então aí o que que você vai trabalhar? A sua diferenciação com o concorrente. Você nunca vai falar mal do concorrente. É, Nunca. no Brasil, é muito engraçado isso, né? No Brasil, nós temos essa característica, você não fala mal do concorrente. Já Estados Unidos já é o contrário, né? Primeiro eles quebram o concorrente É. e aí depois eles falam bem deles. Eles falam O, melhor, eles falam que o deles é melhor, falando que o outro é ruim. é,
Mas aqui no Brasil, Isso não é isso não é muito muito bem legal. visto. Não é bem visto. Isso não é bem Você visto. pode perder a venda numa hora dessa. A maioria das vezes eu acredito que você perca a venda. É. E o que que você faz? Sabendo, e é extremamente importante para o vendedor conhecer a concorrência, principalmente pontos fortes e fracos. Sim. Poxa, se eu sei que aquele produto é meu concorrente, qual é o ponto fraco dele? É esse aspecto aqui? Então, eu vou trabalhar no Enalteço meu o meu. produto que esse aspecto seja forte. E aí, na hora que eu percebi, opa, essa objeção aqui é porque ele viu meu concorrente. Aí eu começo a enaltecer esse meu ponto forte aqui, que bate exatamente no ponto fraco daquele meu Naquele concorrente. ponto fraco do concorrente. Exatamente. Então, normalmente, objeção de preço e de concorrência, elas Ela estão vem muito praticamente juntas. ligadas, Sim. né? Porque Porque hoje é uma característica do brasileiro, né? Sempre vai querer ver preços. Então ele vai comparar um com o outro. Então vai comparar preço e valor. valor. Eu tenho algumas coisas assim, principalmente com produtos. Quando você pensa em serviços, eu acho que já é um pouquinho mais difícil, mas no produto, muitas vezes quantas vezes você chega numa loja, tá? Numa loja física, você está com seu celular, Uhum. você vê o preço de um produto, você não foi bem atendido, ou foi aquele atendimento padrãozinho assim, a pessoa simplesmente te passou o preço, você pega o celular, entra na internet, acessa as redes sociais, acessa alguns aplicativos e faz o quê? Pesquisa de preço. Exatamente. Eu já fiz isso. Eu tive até um pouquinho assim de bom senso. Não fez na frente do vendedor, Eu não né? fiz na. Você deu uma Não, saidinha. eu saí da loja, agradeci o vendedor, saí da loja, encostei na parede da loja e fiz a compra online. Porque o vendedor, literalmente, ele não me mostrou valor em Uhum. comprar naquele momento. Sim. E o prazo de entrega era mais rápido pela internet do que O com o dele. vendedor. Aí acabou. Então, ele não me deu nenhuma vantagem em comprar com ele ali fisicamente. Aliás, esse é um aspecto interessante, né? Que essa é uma grande tendência, né? O pessoal tem chamado de digital. É você ter uma estratégia de mesclar o digital com o físico. Uhum. Então ele tem chamado isso de digital. Algumas grandes redes já entenderam isso e já estão começando a trabalhar. Então o ponto de venda dele praticamente virou um ponto de demonstração dos produtos. É. Isso é muito comum para produto. E a compra é online. Uhum. Porque o que o pessoal tem começado a entender, quando eu compro online é mais barato do Sim. que se eu comprar físico. Mas eu quero ver direito, porque tem essa característica, né? Muitas pessoas ainda estão muito focado ainda no deixa eu pegar, deixa eu se sentir. Eu Tem acho a que pessoa serve. tem a pessoa que não quer. Eu até Os mais falo, novos já estão bem digitais. mas eu vou te falar que eu tenho só um adendo a isso. Eu olho o produto na realidade para ver qualidade, Uhum. porque a imagem pode me dar um produto excelente, Mas mas na a hora hora que que você você pega a realidade, pega na realidade, você vê e fala assim, pô, nós fizemos uma compra de alguns produtos via Uhum. digital e nosso maior receio era esse. sim, Qual que era o receio? Nossa, a diferença de preço era assim, tinham produtos de R$ 200 e produtos de R$ 1.000, o Uhum. mesmo produto. sim, Pô, tem que ter alguma diferença. sim. Não tem como. Não dá para ter uma diferença tão grande de Não, preço se não tiver se uma não tiver uma diferença de qualidade. qualidade. Isso daí é impossível, não acontece. Uhum. Então, às vezes, você pegar o produto na mão, tanto que nós compramos um produto mais barato, Aham. só que nós não compramos a quantidade que nós precisávamos. Só para sentir primeiro. Só vamos ver primeiro, porque nós não tínhamos acesso ao Uhum. produto. Quando você tem acesso ao produto, muitas vezes você vai ver o produto, e aí Sim. por isso que as lojas estão virando de demonstração, Uhum. e aí depois você compra o produto online. Sim. Aí você E às vezes na própria loja tem um totem, alguma coisa assim, ó, gostou, tal, não sei o que, mas já pode fazer o pedido aqui mesmo. Isso tem uma coisa que tanto as empresas quanto os empresários em si têm que começar a analisar, que é a figura do vendedor. Sim. A questão da comissão, que é uma coisa que nós já falamos aqui algumas vezes, Isso, exatamente. que
algumas grandes redes estão perdendo. Até comentei em alguns episódios anteriores, Aham. né? Não sei se você lembra, que eu comprei um produto, eu fui na mesma loja, era Uhum. mais caro na loja. Sim. Aí isso daí eu fiz literalmente na frente da pessoa e falei assim, meu, mas eu tô aqui, ó, o produto aqui pelo site de vocês Uhum. é 40% mais barato. Era É, bem mais a barato. diferença é muito Era grande. muito grande. Aí eu falei para ele assim, você me desculpa, mas não dá. É o mesmo produto na mesma Uhum. loja, tudo igual, com E, uma e, diferença. alguma, e algumas ainda têm a possibilidade de você retirar na loja, né? Você Esse compra foi o digital. problema. Eu fiz. Nesse caso, eu fui até mal educado, eu acredito nessa situação. Se você quiser colocar no comentário, eu até aceito. Porque eu comprei na frente do vendedor. Ele falou assim: Gilmárcio, não tem como eu te dar esse desconto. Ele ainda falou: você fala assim, ó, pode comprar. Uhum. Eu comprei, fui dar uma volta no shopping. E depois voltou para Uma pegar. hora depois, voltei, conversei com o mesmo vendedor e peguei o produto. Então, assim, É, é, friamente, eu fiquei com dó do do vendedor, vendedor, porque sem dúvida. ele ganha comissão. Uhum. E aí, ainda perguntei para ele, mas você ganha comissão da venda online? Ele falou, não. E esse é o ponto de diferenciação, né? Os empresários que estão trabalhando nesse modelo digital, eles entendem exatamente esse aspecto. Peraí, esse cara que está aqui, ele é um tipo de um vendedor, sim, mas ele é mais um atendente do que um O vendedor. vendedor. Então, Ele é um como é que vai ser o demonstrador de ganho produtos. dele, né? E aí É, sim a gente trabalha um ganho diferenciado. Tem toda a uma rentabilidade estratégia de desse, a rentabilidade rentabilidade diferenciada. dele tem que ser diferente, Sim, porque sim. essa questão eu vejo, mas algumas lojas ainda não têm. Infelizmente, alguns Infelizmente, empresários estão com a mentalidade um pouquinho estão um pouquinho atrasadas. atrasadas. Porque isso daí, eu vi a cara do vendedor assim, eu senti, ele falou assim, meu, eu não tenho o que fazer. Eu falei É, assim, ele ficou decepcionado porque perdeu a comissão, perdeu a sem comissão dúvida. e entregou o produto. É, Quem entregou o produto foi ele e ele não ganhou a comissão. é. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa. Teve todo o trabalho, tal, não sei o que mais, e no final das contas ele não ganhou nada por isso. E aí Isso é uma entrou o grande terceiro maneira, ponto. isso é uma grande maneira do empresário perder gente qualificada. Sim, porque esse funcionário Colaborador de qualidade é é difícil, difícil custa, porque você tem que treinar para chegar no ponto de qualidade adequado. e ele tem uma rentabilidade muito mais alta. Sim, E aí, isso daí também entra, dentro do que nós estamos falando, entra o terceiro ponto de objeção, né? Que é o exatamente. tempo. Exatamente. Essa é uma objeção também que acontece bastante, não tanto quanto as outras duas anteriores, né? Mas ela acontece bastante. E ela acaba sendo de duas formas, né? Tem a objeção do tempo durante a venda Uhum. e tem ela também com relação ao uso do produto ou serviço. Então, vamos supor um curso, que é bem o nosso Bem caso, o né? nosso caso. Poxa, mas será que vale a pena eu comprar esse curso? Eu não sei se eu vou ter tempo para cursar, para realmente estudar. Uhum. E aí a pessoa vai entrar nessa objeção aí de tempo. O tempo de entrega, o, tem, o tempo que ele demora para pagar. Exato. Essa daí em lojas físicas é uma das coisas essenciais e de perdas de venda. Perda de venda. Porque o vendedor fez todo o trabalho, aí de repente tem aquela fila enorme no caixa. Eu já vi gente deixando, não, deixa quieto, não vou querer mais não. E vai embora. Eu odeio fila. Exatamente. Eu, há uns 2 anos atrás, logo depois da pandemia, eu fui numa loja comprar um presente para minha mãe. Uhum. Eu fui, como todo bom brasileiro, Em cima da hora. no sábado à tardezinha. Era 6 horas da tarde. Eu falei assim, só que a vantagem de ser um bom brasileiro, que eu não era o único. Tinha uma fila na loja. Eu olhei para aquela fila, eu falei assim, vai sua besta, vai seu burro, deixa para a última hora. Você vai ter que enfrentar a fila. E aí eu falei assim, fazer o quê? E foi assim, ó, essa foi assim, eu chorei depois. O que que aconteceu foi, fazer, vou ter que enfrentar a fila agora, se não, minha mãe vai me matar depois, então vamos ficar na fila.
Cheguei, uma atendente me atendeu, tudo, peguei o presente da minha mãe. Aí a atendente virou para mim assim: você vai pagar no cartão, no dinheiro? Como que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou pagar no cartão. Ela falou: então espera aí. Passei o CPF, ela tirou do bolso A maquininha? a maquininha, ela tirou do bolso a maquininha, falou assim: pode passar o cartão. Eu falei: como assim? Não precisa ir na fila? Ela: não, nós somos. Só eu tô com maquininha extra aqui. Eu falei assim: como assim? Ela falou assim: não, nós estamos testando essas maquininhas e só eu que tô com essa maquininha. Você pegou a pessoa certa. Falei: mas mais certa do que essa não foi. Literalmente tinha umas 30 pessoas na fila. E você, pumba, Eu resolveu ali na hora. passei, peguei o produto, fui embora. Aí eu falei para ela, falei assim: ó, posso dar uma dica? Eu entendo também que é complicado, mas podia estar passando na fila também, já acelerando a fila e Sim. não atendendo, né? Ela falou: não, mas é que eu não posso passar, como está ainda em processo, É, eu entendo isso aí, é o que a gente chama de inovação, né? inovação. Então, Foi, quando você faz um processo de inovação dentro da empresa, primeiro você faz um teste, é, faz a métrica disso daí. Poxa, se eu fizer dessa nova forma, fica desse jeito os números. Se eu fizer da forma antiga, os números ficam daquele outro jeito. É melhor ou pior? Se for melhor, aí vamos fazer para para tudo. todo mundo. E eu vou te contar uma coisa, porque eu sei que, como se diz, todo empresário sabe que tem as taxas de maquininha, toda essa Uhum. parte, mas era uma grande rede, então você tem taxas melhores. O que que aconteceu um ano depois? Todos os vendedores estavam. Todos os vendedores estão, não tem fila mais. E aí o que que Uhum. acontece? Você vai com melhor, com muito mais disposição. Com certeza, com Nossa, certeza. esse dia, a hora que eu saí, eu olhava assim a fila, falei assim: ufa. Eu falei assim: só tem que sair logo daqui para não apanhar, né? É. Porque ele fala assim: vai cortar fila, você conhece a vendedora, alguma coisa assim. Foi o pior, que eu não conhecia a vendedora, não tinha ideia. Eu dei sorte, literalmente sorte de pegar a Sorte, pessoa sim. certa naquele dia. E foi uma inovação que as Mas pessoas colocaram, que é, foi assim, assim, excelente. foi muito interessante você trazer esse exemplo, porque é exatamente assim um processo de inovação acontecendo, Sim, olhando para o cliente. sim, Então, sim. assim, poxa, a gente tem um Olhando nessa problema. quebra de É, objeção. a gente tem um problema. O problema é tempo. Então, a gente está vendo o cliente reclamando que está demorando muito, tal, tal, tal. Isso está criando objeção. Eu estou perdendo venda por causa da fila que tem lá Que para tem. pagar. Como que eu posso solucionar isso? E Se, for, vai se lá e fosse assim, tenta ó, se inovação. fosse, eu vou ser bem sincero, se fosse no dia, ao invés de ser tão tarde quanto eu fui, se fosse no dia seguinte, no Uhum, outro dia, vamos falar 2 dias depois, eu teria ido embora, não teria sim, ficado. Não teria ficado exatamente. na fila, mas É, com certeza também todo mundo não teria ficado na fila. E isso daí você consegue o quê? Você consegue ajudar o cliente, você melhora a venda. exato, Você pensa, quando você pensa objeção de tempo, exatamente. o tempo que você demora para entregar o produto, o tempo que Uhum. demora para entregar o serviço. Todos os aspectos que envolvem tempo podem virar objeção. Sim, Um dos aspectos, por exemplo, da venda online é justamente o tempo de entrega. é o tempo de entrega. E aí, o que tem acontecido? O Mercado Pago é um dos que estão inovando. Às vezes entrega no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia, Pede dependendo do 11 horas da lugar. noite, 9 horas da manhã tá lá. É, minha esposa trabalha com produtos da Natura, Avon, tal, essas coisas. Eles colocam lá 3, 4 dias para chegar a caixa com os produtos, tal, não sei o que mais. Às vezes chega no dia seguinte. Às vezes chega. Teve uma vez que chegou num sábado à noite. O pessoal foi lá entregar, tal, não sei o que mais, estava programado para terça-feira. Entregaram no sábado à noite. E aí o que aconteceu? Ela falou: nossa, eu ganhei tempo com isso, tal, tal, tal. Ela gostou. Ela usa. Aonde eu moro tem uma portaria, lá no prédio onde eu moro. O que que acontece? Hoje, a entrega, antigamente assim, você tinha entregas em horários específicos. Sim. Hoje é 24 horas. Uhum, Hoje tem entregador chegando lá, já tá chegando próximo da meia-noite. Ainda não tem ali da madrugada, uhum. mas ali próximo da meia-noite, 11 horas, 11h30, tá tendo entregas. O pessoal da alimentação já passou esse limite, né? Já, não, Você pode alimentação. pedir alimentação, de madrugada. Ah, daqui a pouco tá aí, tá Tá chegando, aí. então Não, não sei a o que mais. alimentação é tranquilo, mas pensando assim, em produtos, Sim, sim, Mercado Livre, essas coisas, hoje eles estão entregando a todo momento, todo quase. horário. É.
Ainda também não vi madrugada, mas noite, assim, até próximo da meia-noite, e logo cedo também, 6 horas da manhã, 6, 7 eu já horas da vi manhã já também tem. chegando já. Já. Então, só esse meinho aí da noite que não. E isso é trabalhar uma objeção de tempo, que é um dos grandes complicadores do mundo digital, né? Do Você já viu, e-commerce. falando em objeção de tempo, você já viu empresas que pegam, por exemplo, você compra 5 produtos iguais, Uhum. 10 produtos iguais, e aí ela vai lá, vai passar no caixa, a pessoa começa a passar Tum, tum, produto tum, por tum. produto, Essa é uma coisa 5 que eu não consigo produtos entender de jeito iguais. nenhum. Por que não colocar 5 vezes tum? Aí, quando eu já vi em alguns supermercados, né, e eu não consigo entender. Ah, eu vou ter para fazer a multiplicação, tem que vir um supervisor aqui para autorizar. Eu Gente, não qual é entendo isso. a lógica disso? Qual que é o nexo? Ah, se você não confia no seu funcionário, porque isso daí para Por mim é que que ele está lá? confiança. Por que que ele está lá? É simples. É muito prático e simples. Você Sim, não confia, seu funcionário não está fazendo o correto. Se ele não está multiplicando pelo número de produtos correto, desculpa, eu tenho um problema muito sério com isso. Isso chama-se roubo. sim, Isso não é desvio, isso é roubo, tá? exatamente. Não é desviar. Isso daí, quem desvia está roubando. Exato. Então, a gente tem que entender e tem que qualificar de forma tranquila. A pessoa está roubando. Se ela está roubando, ela não merece estar ali. Ela tem que estar presa. Exatamente. É muito simples isso. Então, você cria uma dificuldade para o consumidor, Isso. tá? Você Para perde vendas, tentar prevenir uma coisa interna. um problema interno. É. Você tem que confiar nos seus colaboradores. E isso demonstra o erro, né? Porque eu estou passando um problema para o meu cliente e, na verdade, eu teria que fazer exatamente o Ao contrário, contrário, tirar problemas do cliente. Se o problema é, eu estou percebendo que pode ter roubo, tal, qualquer coisa assim, caramba, usa um sistema de ERP onde você bate o caixa com o estoque. coloca. Final do dia, caixa e estoque. Bateu a saída, né? Tá tudo certo. Não bateu, opa, tem é, alguma coisa errada. Então aí eu tenho que atuar em cima de onde está esse problema. Você entra também o próprio. Vamos pensar em produtos assim de supermercado. Uhum, Hoje você pega um fardo de refrigerante. Você coloca a própria balança na frente do caixa. A hora que você passa o produto está na balança, sim, você consegue ter uma ideia lá de produto. É um fardo, não é um refrigerante só. uhum, Que é assim. sim. Então você consegue ter. Hoje tem inovações para tudo isso. Eu tenho visto assim algumas inovações do mundo do varejo, né? Uma das coisas que vai logo logo vai acabar, né? É o próprio caixa, né? Sim. Porque o pessoal já está trabalhando com o autoatendimento, vamos chamar assim. Acabar o self-checkout, eu acho que é assim, ó, acabar com caixa, ele É, é vai demorar muito tempo, mas ele vai aqui no Brasil. diminuir. Aqui Ele no vai Brasil. diminuir. É, acabar totalmente E não, eu mas acho que não, por causa que tem pessoas que sim, não gostam, sim, sim, não têm sim. condições, A tudo. cultura brasileira é muito deixa eu falar com alguém, É, eu, né? quero, eu preciso falar com alguém. Exatamente. Mas lá fora já está acontecendo muito, né? E o pessoal está indo cada vez mais rápido nesse sentido de ter aquelas etiquetas automáticas. Então, assim, você pôs no carrinho, ele já baixou. E quando você passa para um determinado ponto, tipo, tô saindo da loja, ele já manda para o seu cartão de crédito. Então você não precisa passar em lugar nenhum, simplesmente pôs no carrinho, Pôs no saiu da carrinho, loja, sai da loja e já está já pronto. fez. Já. E aqui nós estamos em Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão Preto já tem supermercado que já faz esse serviço. Esse daí eu ainda não tinha visto. Já. Esse daqui Olha já aí. tem. Aqui em Ribeirão Preto já tem um supermercado que eu conheço. Só que você ainda passa, no final você passa a compra. Ah, não, então, esse é o auto-checkout. Não. Você põe no carrinho, ele já faz a leitura. Aham. Ele já faz a leitura, você tem uma tela no carrinho, já vai aparecendo o produto que você comprou, Uhum. e aí a hora que você vai sair da loja, você só finaliza com o pagamento.
Eu entendi. Você Entendi. só Ele não tem finaliza. a finalização automática A só. finalização automática, Ah, vamos falar, tá. nas portas de saída do Aham, supermercado ainda não tem. entendi. Mas ele já Nossa, eu ainda tem. não tinha visto. Depois eu vou pegar essa Depois, dica aí depois, para depois conhecer. eu te passo. Depois eu te passo o nome do supermercado. Se o supermercado quiser falar também, é muito legal. Esse Sim, serviço deles eles estão ainda em processo de inovação, não são todos os carrinhos que tem, sim. mas ele já tem uma quantidade de carrinhos aí até significativa Uhum, que ele faz esse serviço. que legal. E Muito isso bom. daí gera o quê? A quarta objeção, que é a objeção de necessidade. Exatamente. E quando a gente fala de necessidade, esse carrinho automático aí, vamos chamar assim, ele mexe um pouco com o tempo, O tempo, porque, pô, eu não quero pegar fila, tal, não sei o que mais, né? Então eu vou pegar isso aqui e já resolvo rápido, né? E ele mexe também com a necessidade, que é, poxa, eu preciso realmente disso? Né? Então, quando a gente está falando de necessidade, eu preciso realmente disso? E quando a gente está falando em vendas, tem alguns produtos, tem alguns serviços que às vezes não é exatamente a necessidade imediata, pelo menos vista pelo cliente. De uhum, repente ele tem aquela necessidade, porque quando a gente fala de proposta de valor, a gente está falando da necessidade do necessidade. cliente. Ele não tem, mas ele não consegue enxergar essa necessidade, às vezes. O cliente, o prospect, né? O famoso eu mereço, muitas É, vezes. e depois que ele comprou pelo eu mereço, ele começa a usar e fala assim, nossa, como eu precisava disso. Aí ele vê a necessidade que ele Exato, precisava daquele produto que transformou a vida dele. exatamente. E aí, essa é uma objeção que acontece bastante também. Eu acho que ela é uma objeção que, assim, além dela acontecer, ela é muito comum. Ela acontece de forma, eu falo assim, até consciente e um pouco inconsciente. Bastante inconsciente, eu acho, na minha opinião, pelo menos. Eu vou pegar, por exemplo, assim, eu tenho pessoas que eu conheço que odeiam celulares. Uhum, Ah, porque eu não quero ter celular, eu não quero ter celular ainda hoje. Ah, ou uhum, eu quero ter aquele celular que só fala, mais nada. E aí você fala assim, ela não vê necessidade. sim, Já aconteceu da pessoa ganhar um celular, depois de 2 meses, ela fala assim, como eu vivi toda a minha vida sem sem esse isso aqui. negócio. Então, isso daí, às vezes, até. Por isso que eu falo que é um pouco inconsciente e um pouco Uhum, consciente, porque a pessoa, às vezes, ela não quer uma inovação. sim, Ela fala assim, mas eu sempre fiz assim, por que que eu preciso mudar? E uhum, aí, o vendedor, se ele conhece essas objeções de necessidade, ele vai conseguir mostrar para a pessoa isso. exatamente. E quando ele chega na venda preparado, entendendo que pode acontecer esse tipo de objeção, ele já começa a trabalhar, mais uma vez, desde o início do processo de venda, esse aspecto aí, para mostrar que é importante para ele. Que vai transformar a vida da Né? pessoa. Lembra quando nós trabalhamos aquela técnica de venda do spin selling? Então, essa técnica trabalha muito forte nisso daí. Então, ele começa a trabalhar a situação, né, para high ticket, né, para Produtos de altos produtos de valores. preço mais elevado. Às vezes dá uma escapada aqui. É normal. É, produtos mais elevados, né, você vai começando a trabalhar situação, aí mostra o que pode acontecer naquela situação, que é um problema, tal, não sei o que mais. Aí você mostra o quanto isso pode ser prejudicial e aí a necessidade que ele tem para contratar aquele produto ou E aí, serviço. e aí você Então, já. o spin, né? E isso daí você já faz com que a pessoa faça, nossa, isso é bom para mim, isso é necessário. Exatamente. Então você já, a Exatamente. hora que ela fala assim, isso é necessário, nossa, eu vi que, nossa, isso, não tinha pensado que isso podia me ajudar. Quem aplica muito bem essa técnica do spin, na hora que chega lá no N, que é a necessidade da compra, o cara tá pedindo quase, pelo amor de Deus, me arruma isso, pelo amor de Deus, que eu preciso muito disso. É Quem essa, trabalha bem isso quem, daí, quem faz esse tipo de quebra de objeção. Eu falo que essa objeção é uma objeção que ela tem que aparecer ali no máximo no início da conversa. eu particularmente acho assim, que a gente tem que trabalhar ela desde o primeiro momento, Uhum. como se ele, a Pra- gente não esperar ele manifestar, mas a ele gente tem não, que ir trabalhando isso o tempo ele todo. é nesse sentido, é que ele não manifeste em nenhum Isso, momento perfeito, essa objeção de necessidade. exatamente. Falo que
Quando você vai fazer uma técnica de vendas, eu acho que se você trabalha bem na venda essa objeção, em nenhum momento o seu cliente vai falar que não é necessário. É. Ah, mas eu não sei se eu preciso disso daí. Essa palavra, essa frase some. Essa frase tem que, eu falo que na fala do cliente tem que sumir. Sim. Aí você trabalhou bem. Se está aparecendo, você tem que melhorar a sua abordagem. Então, assim, meu processo de venda está com uma falha em algum ponto aqui. Uhum. E aí a gente entra já, evoluindo um pouquinho mais, poxa, se eu estou vendo que eu tenho que estar preparado para chegar nesses momentos das objeções, eu tenho que começar a prevenir. Como que você pode prevenir essas objeções? Como que você vai fazer o planejamento para quebrar essas 4 objeções, que são as principais São também, as né? principais. São as Tem principais. Tem algumas outras? outras. Tem, mas essas são as São as principais. principais Se a gente objeções. focar nessas daqui, poxa, a gente pegou 80%, se não um pouco mais, Uhum. né, das objeções que costumam acontecer. E você falou a palavra-chave, planejamento. Se eu me preparo e se eu planejo como vai acontecer o meu processo de venda, significa que eu estou saindo, estou me prevenindo para que essas objeções não aconteçam. Uhum. E um dos primeiros pontos, e que é assim, essencial para qualquer um, Se, não- poxa, se esse ponto não for observado, você me desculpa, né? tá tudo errado. Volta lá no primeiro episódio, estuda de novo, porque Exatamente. Jesus. A gente está falando de conhecer o seu próprio produto ou serviço. Quem é o vendedor do produto ou serviço tem que saber, assim, 200% do produto. Quem tem que Tem que saber saber. mais do produto? Quem desenvolveu o produto ou quem vende? Quem vende. E não conhecer tecnicamente, mas conhecer como ele vai funcionar para o cliente. Como ele transforma o cliente? Exatamente. Como ele resolve os problemas do cliente? Exatamente. Ele não tem que saber a informação. Eu falo assim, o inventor ou quem realiza tem que saber a característica técnica. Técnica, exatamente. Técnica. Só que ele não vai vender o produto. O que ele vai vender é o projeto para quem vai. Vamos supor que eu sou um engenheiro, né? Eu inventei esse celular aqui em projeto. Então, eu vou vender para a indústria que vai criar isso daqui, transformar esse projeto numa realidade, que hoje é isso daqui. Eu tenho que vender o Então, quê? A eu vendo o necessidade. meu projeto. E a necessidade pô, você que é o industrial, você vai ganhar muito dinheiro com o meu produto, porque todo mundo precisa dele. E aí você vai mostrar as vantagens e você vai o quê? Resolver os problemas. Exatamente. Agora, ele que é o industrial que vai fazer a venda, ele criou o produto, ele está físico aqui, tá, não sei o que mais, aí o vendedor tem que vender. Então, o que o vendedor tem que entender? A parte do projeto dele, o que tem, qual componente e tal, processador, isso, aquilo, isso não importa para o cliente final. O que importa para esse vendedor aqui, falar para o cliente dele isso aqui vai resolver toda a sua situação, você vai ter todos os aplicativos que vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, não sei o que mais. Você vai resolver todo o seu problema com uma única peça na mão. Essa é a sacada. Essa é a diferença quando você conhece muito bem o seu produto. Exato. Então, quando você conhece o produto ou serviço, você vende a solução do problema. Você mostra o problema e soluciona ele. Que já está conectado com o segundo elemento, né? Que é entender as necessidades do cliente. Então, se eu conheço o meu produto ou serviço e se eu entendo a necessidade do cliente, como é que eu caso esses dois? É o famoso assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que normalmente a inovação... Vamos voltar no caso do carrinho do supermercado. Sim. No caso do carrinho do supermercado, o que acontece? Muitas vezes, filas longas, caixa que demora para passar. Ah, mas tem o autoatendimento. Tem, mas mesmo assim no autoatendimento, você tem as pessoas que são mais rápidas, as pessoas que são mais lentas, compras menores, compras maiores. O próprio autoatendimento demora às vezes para processar. Então você tem ali várias objeções para você estar indo ali no supermercado. Sim.
Agora, poxa, mas espera aí, qual é a necessidade hoje? Que eu seja mais rápido. né? Tá, Poxa, tá é, demandando, tá demandando essa agilidade. Se eu só coloco o produto no carrinho, ele já lê o produto, eu só passo o cartão e vou embora, opa, mas ganhei olha tempo. só, se você é um grande supermercado, uma grande rede, tal, não sei o que mais, você tem clientes de vários tipos. Se você está bem preparado, você pode criar ambientes para todos esses tipos de clientes. Todos Eu eles. tenho o carrinho, o autoatendimento do carrinho, que é para o cliente que não quer perder tempo de jeito nenhum. Então eu trato essa objeção através desse carrinho. Então ele pega, vai fazendo ali, depois no final ele só fechou ali no carrinho e já vai Já vai embora. embora? Eu tenho aquele que Que não quer. tá tão nisso daí, mas ele quer um pouquinho mais de velocidade com o auto o checkout. E eu Então tenho ele aquela chega lá pessoa no que quer totem, conversar, cara, faz. E eu tenho para aquele que vai passear no supermercado. que é uma delícia, por sinal. Aí ele vai, e tal, não sei o que mais. Aí chega na fila e fica conversando com um cliente, aí o outro de trás, isso, aquilo, não sei o que mais. Tem gente que usa isso como se fosse uma terapia. Sim, E aí depois chega lá no caixa e conversa com o caixa, tal. Eu já vi muito isso, eu fiquei observando, é muito, muito muito interessante. interessante Muito isso. interessante. E se você falar assim, tem que passar lá, não, eu prefiro ficar esperando aqui, Pode deixar, não, tá bom, né? eu Fica tô com tranquilo. tempo. E aí você tem o quê? Se você entendendo a necessidade dos seus Exatamente. clientes e os seus produtos, você consegue o Uhum. quê? Coloca um número de caixas, Para um esse número cliente, de, para de aquele ou para aquele outro. autoatendimentos e um número de carrinhos. Então você Exatamente. vai mesclar. Você gera, Exatamente. a partir de uma necessidade, você gera um produto, e a partir de um produto você tem as necessidades. E vocês perceberam que a gente falou de necessidade do cliente? Então, poxa, mas eu vou vender produto de alimentação, de limpeza, isso, aquilo, não sei o que mais. Mas, poxa, se eu estou fazendo isso daí, é baseado na necessidade do cliente. E aí eu estou trabalhando as objeções dele já pela necessidade. Você já tá fazendo a quebra da objeção previamente. Exatamente. E isso é o que a gente diz de você prevenir. Já, Italiano é terrível. italiano não tem jeito, mas normal. O que que acontece? Como que você vai prevenir? Você, pô, tá tendo, tem demanda, tem pessoas reclamando que está demorando muito, tem pouco caixa, que precisava ser mais rápido, tudo pronto. Olha lá, ó. Você está diminuindo as reclamações, você está melhorando a Exatamente. satisfação do seu cliente, tudo utilizando E isso. não só isso, você já funciona como marketing, inclusive, né? Porque, eu sei que naquele mercado eu consigo comprar mais rápido. Sim. Então, esse tipo de cliente você atrai para a nossa loja. E eu vou E te contar. aquela história de um falar para o outro, tal, o tal do boca a boca, né? Funciona muito bem ainda. E detalhe, com certeza o preço não é o mais baixo. Não. Com certeza o valor agregado ali pelo serviço que ele oferece Exato. E é é onde entra a questão do custo-benefício, né? Como a gente gosta de dizer no mundo da administração, né? que é o quarto, o terceiro ponto que nós temos que pensar, que é o quê? Conhecer e agregar valor aos nossos serviços. Isso. Então, se eu entendo quais são esses valores e tudo mais, e eu apresento de forma muito clara todos esses valores, eu não vou ter tanta objeção no preço. Nenhuma. Vai ter aquela briquinha do preço? Claro Ah, que vai. todo mundo. Sempre tem. Mas não é o impeditivo da compra. Se você analisar, por exemplo, nesse caso, eu vou pegar esse caso do supermercado, é um dos supermercados mais caros de Ribeirão Preto. Sim, É um dos supermercados mais caros de Ribeirão Preto. A hora que ele fez essa inovação, ele aumentou as vendas no supermercado. perfeito. E aumentou a venda do quê? No público SS? Uhum, né? Nada. Sabe em qual público que foi o aumento de vendas? Público B, que tem milhares de outros supermercados em Ribeirão Preto, Mas normalmente ele quer mais tempo. só que são aquelas pessoas que querem o quê? Mais rápidas, Uhum, mais estão precisando deslocar mais rapidamente. sim. Aumentou esse público
E é esse público que mais está utilizando o carrinho, por incrível que pareça. Sim, sim, sim. Porque quem está no público, vamos falando de classe, né? O público AA, normalmente eles são empresários ou autoexecutivos e tudo mais, e aí ele já trabalha a questão da organização do tempo dele. Uhum. Então, ele tem tempo para fazer isso. Se ele se programou para ir no mercado, ele sabe que ele vai no mercado e ele vai determinar X tempo para ele ficar lá. Uhum. Então, não tem Tranquilo. problema. O problema dele não é o tempo. Já a classe B, ela está no intermediário, né? Então ela está trabalhando pra caramba ainda, então ela tem necessidade de mais tempo para fazer as outras coisas. Então, poxa, eu tenho que ir no mercado, pô, é coisa chata, tá, não sei o que mais, vou perder tempo lá. Não, eu vou nesse mercado aqui, que lá eu consigo ser mais rápido. Então a gente mata isso aqui. Então esse público aqui vai preferir ali. Ah, mas é um pouco mais caro. Não importa. O meu É, tempo vale mais do que o meu esse preço. esse preço. A diferença de preço pelo valor que foi agregado, que Exatamente. foi qual valor que foi? Você gasta menos É, tempo no supermercado. Isso, exatamente. a diferença de preço dos produtos de um supermercado para o outro não vai ser o impeditivo da É. compra. E é aquela questão do custo-benefício. Poxa, eu vou ter mais tempo, vai ser uma compra mais rápida, eu vou pagar esse preço aqui. Tá, mas para mim vale a pena. Vale a pena. O meu custo-benefício é muito maior aqui. Então, quando você pensa no valor do seu produto, se você mostra isso, Uhum, a pessoa não vai nem falar assim, nossa, seu preço está caro. sim, E assim, é um supermercado que tem um preço mais alto, é um preço mais caro. sim, Até mesmo se pegar o mesmo produto em outras unidades do próprio supermercado, às vezes dá diferenças aí bem significativas, consideráveis, né? consideráveis. E a hora que você vê isso, você tem muitas pessoas comprando e que fala assim, poxa, tá, em É. outros casos estaria buscando mais barato. E olha só interessante que você trouxe, né? Dentro da própria marca, né, essa unidade que tem esse serviço diferenciado, o custo é maior do que na mesma marca a outra unidade que não tem. É. E ainda assim atrai mais. Atrai, Então, atrai. percebe? Na hora da oferta tal e tudo mais, a gente tem também aquela questão de clareza, né? A entrega do valor. Ó, aqui eu tenho esse preço, tal, não sei o que mais, mas você vai fazer mais rápido, você tem isso, você tem aquilo, aquilo, aquilo. Então, tem que ter clareza na hora de mostrar esse valor todo. E é extremamente importante essa demonstração, é estar nítido para o cliente o seu valor. E aí leva para o seu produto, o seu serviço. Você tem essa clareza na hora de demonstrar? Isso é essencial. Isso é essencial. E demonstrar valor. Não é característica do produto. Não é ficar falando que o celular tem processador não sei o que lá, a câmera tem tanto megapixels, isso, aquilo, não sei o que mais. Não é isso. Mas poxa, se você trabalha com internet e precisa de ter uma câmera melhor, ó, essa daqui, a sua câmera frontal vai ser muito melhor para você fazer stories, para você fazer isso, tá, não sei o que mais. Então, quem é influenciador? Eu prefiro esse celular então do que aquele outro. Eu já vou olhar esse daí. E aí entra no terceiro planejamento, no quarto planejamento, né? Isso, Que é o quê? Já identificar previamente as objeções. exatamente. Então, poxa, se eu sei, eu conheço bem o meu cliente, lembra quando a gente falou, né, de você ter o público-alvo, tal, tudo mais, lá de trás? Se você não viu, busca lá Ouça atrás, lá, um dos primeiros episódios. terceiro ou quarto episódio. Quando você trabalha para o seu cliente, você sabe o que ele vai reclamar, o que ele pode criar de objeção. Então você já trabalha o seu processo de vendas pensando nisso. Você Mais já uma vez, organiza. como você disse um pouco antes, né, a gente vai fazer o nosso processo de venda para que nem apareça aquela Para que nem reclamação, apareça para aquela que nem reclamação. apareça a objeção. A técnica de vendas, eu falo que a técnica de vendas está excelente quando a objeção é aquela objeção assim de preço, que meu marido, É, ela não, ela tem que, e você tem que falar assim, ó, a hora que você olha, não vai estar no seu produto, não vai estar no seu serviço, é, não vai estar na necessidade.
ela vai estar se encaixa perfeitamente no bolso ou do concorrente. Muitas vezes, né, o que acaba acontecendo assim, vai aparecer objeção, mas quando o trabalho foi bem feito, ela aparece, é quase falando assim, só fala para eu assinar, vai. Uhum. Então, às vezes aparece a questão do tempo, às vezes Quero a, fazer a um mais charminho. comum, a mais comum realmente é a do preço, né? É, Ah, mas não sei esse preço, tá? Ó, tem tá bom. desconto. Assina isso daqui e eu te dou esse bônus aqui. Dois serviços, dois Ah, então tá produtos, bom, vai. já foi. É, Isso Isso, acontece isso, muito em carro. não, isso aconteceu. Carro é fatal. O carro assim, você já comprou, mas você já sabe que comprou, você já É. assinou o contrato, você já vai Você fala assim, pagar. ah, mas nossa, eu não sei se esse preço, na cabeça do prospect, né? É, Não, é isso aqui que eu vou levar mesmo, mas eu preciso chorar. eu, vai ganhar o tapete, É. vai ganhar a impermeabilização. Aí Tudo ele isso fala, daí já está no preço do carro. Fica tranquilo, tá? Ninguém está te exatamente, dando nada. Só que se você não pedir, você paga duas vezes. exatamente. Eu sempre falo isso. Se você não pede, você paga duas Né? vezes no Brasil. Percebe? É exatamente assim que acontece na cabeça do brasileiro. E qual é o problema? E esse é um problema que Gilmárcio, tenho assim demais, pensando em empresário e, Aham. e pensando pessoa física. Porque pessoa física eu sei que, como empresário, eu preciso colocar já esses serviços, esses produtos no meu preço. Uhum. Por exemplo, vamos pensar, o Gilmar está vendendo carros. Tá, eu sei que 95% das pessoas vão pedir o tapete, vão pedir a impermeabilização, vão pedir o engate. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu já tenho que me preparar e Ah, colocar esse preço no meu produto. Ok. exatamente. Isso por quê? É a mentalidade do brasileiro. Uhum. Eu Agora, conheço o meu público, eu então conheço meu se eu sei que o público brasileiro vai ficar chorando, tá, não sei o que mais, eu já levo isso em consideração no meu processo de venda, até na precificação. até na precificação. Perfeito, é exatamente isso. Aí, só que aí eu tenho dó, tá? Daquela pessoa que fala assim, não, olha, o preço é esse, então eu estou pagando isso. Aí ele vai lá e fala assim, eu quero comprar um tapete, eu quero comprar o engate, eu vou colocar um engate em outro lugar. Ele está pagando duas vezes. Sim, Ele está pagando duas vezes. Então, eu entendo que a nossa mentalidade nós precisamos evoluir. sim, concordo. Eu Mas entendo isso que é sim. cultural. É um pouco, Isso. processo um pouco mais lento. Mas a gente precisa começar a discutir isso, Sim, sem dúvida. porque esse processo, as pessoas chegam e falam assim, olha, em todo serviço, você coloca um Uhum. preço mais elevado para poder dar desconto. Sim, Então, o produto não. Eu falo assim, você chega e fala assim, quanto que está esse serviço? R$ 1.000. Ah, mas você não consegue dar desconto? Ah, se você chorar um pouquinho mais, eu te dou um uhum. desconto. A pessoa chora um pouco, te faço por 800. Uhum. Então, o preço do seu serviço não é 1.000, Agora, ele é é, 800. agora sabe uma coisa que acontece muito, muito comum? R$ 1.000 em 10 de 100. Ah, mas eu quero pagar à vista. Ah, não tem condições. Não posso dar desconto. É uma coisa assim que eu não consigo entender de jeito nenhum na cabeça de alguns empresários. Se ele colocou R$ 1.000 e ele está dividindo em 10 de 100, significa, e normalmente é no cartão, né? Significa que ele Que ele vai está pagar a taxa de levando pagamento. em consideração todas as taxas aqui. Se o cara está falando que ele vai pagar à vista, você não tem que pagar essas taxas. Por que não dar essa taxa de desconto? Até porque essas taxas não é sua, as taxas é É, do banco. é exatamente esse o ponto. Quando eu lembrei agora de uma certa empresária, né, que falou assim: ah, vamos, aquele carnezinho maravilhoso, né? Aquele Ixi, carnezinho lindo. carnezinho milhares de vezes? Exatamente. Quando tem essa questão assim de a própria loja ou a própria empresa tá fazendo o parcelamento e ela se responsabiliza por isso, então é ela quem está ganhando. Aí tudo bem, dá para entender. Uhum, Qual é o foco? O foco é fazer isso daí porque você está ganhando aquele valor, né, ou aquele dinheiro, né, vamos chamar assim para não confundir as coisas, uhum, extra que veio dessa taxa. sim. Aí tudo bem, dá para entender. Agora no cartão, poxa,
prestadora lá que vai ganhar, não é a loja. Não é a loja que vai ganhar. Por que não? Se está numa vista, né? Por que não pegar isso É daí? o caso do Pix hoje. Eu não consigo. Eu, por exemplo, né? Eu já deixei de comprar à vista e já deixei de comprar na loja por causa disso. É Eu uma ia pagar à situação, vista. é uma situação que esse caso é muito assim. Eu vou me descapitalizar Sim, ou eu vou pagar em 10 vezes? Não, eu pago em 10 vezes, sim. pego esse dinheiro, aplico e ganho mais. É. Então quem vai ganhar sou eu. Sou eu, É, não, já que não a loja. não a loja. Ela poderia ter pego esse dinheiro, ter aplicado em estoque, ter aplicado numa aplicação financeira mesmo que seja, vai. Aí a dica, tá? A maior parte dos clientes, elas não sabem qual é a taxa que paga da maquininha. Uhum. Então, isso daí eu já vi acontecer. Você vai comprar, por exemplo, assim, você tem uma taxa, você vê a maquininha, assim, a taxa entre o débito e o em 10 vezes, dá uma Uhum. diferença aí de 4, 5, 6%. Sim. Aí a pessoa fala assim, olha, eu consigo te dar 2%, 3%. Você quebra a objeção Você do quebra a preço. objeção. Aí tu E fala assim, ó, eu pago 3% da taxa de maquininha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar os 3%. a gente está antecipando, dando spoiler da semana que vem, né? Tá? Mas É, já é mas exatamente é esse o ponto. exatamente Poxa, ponto. como é que eu faço para quebrar uma objeção de preço? De repente, pô, ó, é 10 vezes de 100, mas se você fizer à vista, eu consigo fazer por 950. Ah, então tá, então eu quero à Faz à vista. vista. Pô, você ganhou dinheiro. Você Você já, vai você, trabalhar você isso daí. trabalha o dinheiro, não E não não a a operadora. prestadora, não o próprio cliente. Porque e E também detalhe, o contrário, né? Poxa, eu estou vendo que a objeção de preço dele é porque ele não tem todo o dinheiro. à vista. E de repente você fala assim, ó, eu consigo te fazer em 2 vezes pelo preço à vista, em 3 vezes pelo preço à vista. Ah, então dá, agora dá. Ou se não, eu te coloco mais R$ 100 e faz em 10 vezes, o cara faz. Exatamente. Você põe a taxa da Porque maquininha e o cara faz. aí ele vê o preço o tamanho do bolso, né? Não Do o preço, bolso. né? O tamanho do O bolso. quanto cabe no Ah, bolso isso dele. cabe no meu bolso, então eu posso fazer. Então, é uma situação que vai ajudar o cliente. Nós estamos entrando já no tema da semana que vem, de Sim. algumas técnicas, que semana que vem nós vamos falar das técnicas que você vai utilizar. É. Então, acompanhe a semana que vem, porque vai estar muito legal, porque nós vamos pegar esse conteúdo que nós falamos, você tem que começar a se planejar. Semana que vem nós vamos começar assim, igual nós acabamos de fazer aqui, ó. Quais são as técnicas que nós vamos usar? Como que As nós vamos melhores usar estratégias. as estratégias que nós vamos pensar assim, olha, tá, se você colocar, o meu produto é 999, coloca 1.299 e dá desconto para ele. Uhum, Vale a pena, não vale a pena? Por quê? E aí nós vamos exatamente. conversar sobre isso daí semana que É. vem. Diretamente. Hoje a gente está trabalhando mais esse conceitual da Conceitual. objeção e prevenção. E vocês perceberam que a gente está falando assim de algumas técnicas, e semana que vem a gente vai falar mais disso, mas para eu estar preparado para aplicar isso daí, eu tenho que Entenderam? entender o cliente, eu tenho que conhecer o meu produto, eu tenho que saber, e aí entra a proatividade, né? Eu tenho que, Uhum. bom, eu conheço o meu cliente e eu sei que ele vai reclamar de preço. Então, o que que eu posso fazer para quebrar a objeção do preço na hora, se ele falar que tem esse preço? Se de repente, na hora que eu fiz a minha explanação do valor do meu produto, ainda não foi suficiente, eu posso quebrar a objeção de preço dele com esse aspecto aqui. Tum, Eu vou pegar um exemplo. eu estou preparado para a Semana que vem objeção. nós vamos conversar bastante. Eu vou ter um exemplo. Eu tenho um curso que é um dia e um curso que são 3 dias. Uhum, É o mesmo tema. O mesmo uhum, tema. Teoria, pouca diferença. E aí a pessoa ela fala, mas você tem um curso de um dia e de 3 dias. Assim, qual é a diferença do curso? Porque o preço é mais do que o triplo. uhum, Aí eu falo assim, ó, você sai melhor preparado porque você vai ter mais prática clínica. exatamente. Você vai ter mais confiança na aplicação que você está fazendo. E aí, por que eu falo que você vai ter maior confiança? Porque eu sei que a hora que todos os cursos, ou a maior parte dos cursos da pós-graduação, é em um dia. Dá Uhum, para dar o curso em um dia? Pô, tranquilamente, a pessoa sai bem preparada. Só que ela sai com a sensação de falta de confiança. sim.
é a falta de preparo. A hora que você fala que você vai sair mais confiante, eu não Seja, vendo mais hoje o curso de um dia. é, no IFES, a gente costuma diferenciar isso com os nomes, né? Então, uma coisa é um treinamento, outra coisa é um workshop. Uhum. É exatamente isso que você Exatamente trouxe. isso. Então, o que é o workshop? É mão na massa. É ganhar confiança Confiança fazendo. Então, ele é mais extenso do que uma aula, do que só um no treinamento. treinamento. Que tem todos os elementos? Sim. É muito bom? Sim. Sim. Mas nem todos estão preparados só por passar por uma aula e aprender. Às vezes, Precisam pôr a mão de na pôr a mão na massa. massa. Precisam ganhar confiança, segurança. Exatamente. Hoje E a gente tem as duas tem as modalidades, duas modalidades. como no Rota para o Sucesso, né? É muito engraçado isso, que as pessoas elas acabam tendo essa característica e elas têm essa fase, nossa, mas ela paga um valor maior, um preço maior Sim, para ter mais confiança. confiança. Olha lá. É. Então, o que que eu vendi? Eu vendi o quê? A confiança para ela. E é tangível isso? Não, mas é visível. É perceptível, talvez não perceptível. visível, né? Mas perceptível. Ela sai com maior segurança. Ela sai pronta para fazer o procedimento. E vocês perceberam que essa aqui é uma opção que a gente falou porque a gente preveniu a objeção. Ah, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou Será que eu vou passar por conseguir esse curso? Eu Será vou que eu conseguir consigo fazer fazer depois? Tá bom, a gente tem essa outra opção aqui para você ficar pronto, para você ter a prática, Você para você ter você confiança. conhecendo a necessidade do cliente, você conhecendo o cliente, Exatamente. você sabe, você conhece o seu produto, você sabe dos problemas dos concorrentes, do seu problema e dos problemas dos concorrentes, então você já leva o que? A solução do Exatamente. problema. Conseguiu perceber que isso daqui não é teoria, é prática? E Nós aplicamos isso diretamente. isso daí é aplicável, isso daí é aplicado assim, todo momento, todo dia. E todo cliente que gera uma objeção, essa objeção, ela tem que ser analisada por esse aspecto teórico, Exatamente. para saber o que você pode melhorar no seu processo de vendas, para que ela não apareça de É novo. o aprendizado contínuo que várias vezes a gente já falou aqui em outros episódios, né? A gente sempre tem que estar aprendendo e inovando, aprendendo e inovando, aprendendo Não tem e jeito. inovando, sempre. E mais um elemento que é interessante, né? Que é o que nós estamos fazendo agora aqui. Exatamente é o que a gente chama de prova social. É o Né? que, O é o que mundo nós digital usa acabamos, muito isso. é o que nós acabamos de fazer aqui. É o que? Prova social. É você mostrar para as pessoas Exatamente. o seu produto, o seu serviço, o resultado. E principalmente, né? Vocês já cansaram de ver isso daí, né? Nossa, eu comprei o produto do Gil Márcio, ele é muito bom. Nossa, o doutor Gil faz isso, faz aquilo. Nossa, no curso eu fui lá, eu fiz a aplicação e aprendi como fazer na prática e tudo mais. Quando você que está interessado em aprender determinado procedimento, ouve que eu estou falando que o doutor Gil Márcio fez isso assim, ensina assado, que você tem confiança, você vai falar assim, não é só ele que está falando, tem cliente dele que fala aqui também. É interessante. Percebe? Então, essa é a característica. E quando a gente fala, para quem é um pouco mais antigo, antes do mundo digital, né? O tal do boca a boca, né? Do pessoal fala assim, vai lá e compra porque é muito bom. É exatamente esse aspecto aqui. É como se fosse um testemunho. É o antigo testemunho, né? Exatamente. Hoje mudaram. Antigamente você fala assim, você pode dar um testemunho para nós, assim, falando tudo, o que você achou. Agora chamam prova social. Prova social, às vezes depoimento, né? Depoimento. Né? Aí todo mundo fala lá. Isso é uma coisa que as pessoas buscam. Sim. As pessoas buscam. Eu falo na área da estética, existe um problema sério, que é as fotos de antes e depois, que é uma prova social. É uma prova social. Uma prova social. Que, olha, o que as pessoas precisam entender da foto de antes e depois eu lembrei exatamente que é uma prova social, não é o resultado seu. Essa é a diferença. Eu gosto de falar sempre isso,
porque muitas pessoas buscam fotos de antes e depois para saber como vai ser o resultado dela. E Uhum. não é, isso é uma prova social. É uma prova que foi feito o trabalho em uma pessoa e ela teve uma transformação. Então, isso é uma prova social. O antes e depois não é o seu resultado. É, e tem um aspecto interessante, né? Que eu lembrei daquele caso do ator lá, que eu esqueci o nome dele agora, Do Estênio Garcia. Stênio Garcia. Você precisa saber fazer, né? Quando é essa questão de antes e depois, né? O antes e depois é importante saber também quando você tem que realizar o depois, né? É, Porque exatamente. É naquele importante caso isso foi aí. como se diz? Foi uma propaganda, assim, É, péssima. foi. E assim, e não porque o procedimento foi errado, nem nada Não, disso, né? O Gilmar me explicou, né? não O teve que, o nada de que erro, nada de aconteceu nada. foi que foi antecipado, porque tem um tempo de, eu vou chamar de maturação, né? Maturação, é. Tem um tempo de maturação para aí sim o resultado aparecer. Isso. E a gente está falando de saúde, gente. Eu sempre falo assim, ó, Mesmo sendo estético, é é saúde. estético, é saúde mesmo. É, independente de ser estético ou ser da área da médica, odontológica, da nutrição, da educação física. Por exemplo, você vai para uma academia. Ah, tenho no TikTok, tem um educador físico, Uhum, eu não sei se ele eu sei que ele é assim, ó, próximo da Rússia, uhum, ali na região próxima. E ele posta uns vídeos, o cara, ele é assim, halterofilista no último, uhum. só que não é aquela pessoa enorme. Sei. Ele usa uma, ele põe um moletom, sabe aqueles moletons assim, ó, largos, Uhum. que parece que a pessoa é assim, É um obeso Zé até, né? Ninguém. Ele vai nas academias vestido de faxineiro. E Ah, eu já vi. você já viu? Já vi. E ele limpa a academia, assim, e aí vem aqueles caras fortões, Ele chega assim, meio brincando ele e tudo chega mais, né? brincando. Você já viu esse? Já vi. Ah, Ai, deixa eu posso, limpar aqui. posso levantar só para levantar esse peso? Aí tem lá 200 quilos, 500 É. quilos. E aí a pessoa, não, cuidado, você não consegue isso, aquilo. Aí ele pega assim, teve um caso que eu ria pra caramba. Era, tinha quase 200 quilos na barra. Aí ele pegou assim, o cara levantando, É. puxando uma cara assim, que não estava conseguindo. Aí ele pegou com uma mão lá, levantou assim, passou O o pano. paninho embaixo. A cara da pessoa, eu falo que assim, é a melhor. Eu adoro ver os vídeos dele por causa disso. Eu falo assim, porque aí como você subestima a pessoa, só porque É, ela tá vestida. Ele tá com um cinto. Teve uma que fala assim, não, você tem que pôr um cinto. Ele pegou o cinto assim, jogou longe. Não, eu faço sem. é. Pessoa, você vai se machucar, tudo. Não, ele pegou com uma mão assim, levantou, limpou embaixo da barra. A cara da pessoa não paga. Você sabe que é interessante, eu já vi alguns vídeos dele também, mas é interessante, falando de desenvolvimento pessoal, né, de humano, né, a gente percebe quantas pessoas pré-julgam outras. Isso. Isso é muito comum no ser humano, porque as pessoas levam em consideração alguns aspectos de experiências de vida que ela teve e tal, e não sei o que mais, e quer colocar isso daqui para quem ele nunca viu, É. que é o tal do pré-conceito. O Né? preconceito ele tá nesse sentido. Exatamente. Em alguns momentos isso pode ser interessante, mas na maioria A das maioria das vezes não. vezes não. Então, o que acontece, e isso é um aspecto para a gente ser muito consciente de olhar, né? Poxa, se eu estou conhecendo uma pessoa agora, eu preciso tomar cuidado para não ter um preconceito. Deixa eu conhecer a pessoa, Deixa eu ter um aí eu vou ter o conceito. conceito Eu dela. sempre falo assim, ó, o problema não é o preconceito, o problema é o seu conceito. É, Preconceito, você não conhece a pessoa. O problema é quando você conhece, aí você tem o conceito é. dela. E aí sim, né? Poxa, eu posso confiar nessa pessoa, não posso confiar nessa pessoa. Essa pessoa está me mostrando que é assim ou é assado, Assado. né? E aí sim, as E aí o minhas conceito, atitudes serão conforme esse aí o conceito. conceito é daquela pessoa. Exatamente. Sempre assim, eu tenho o conceito da pessoa. Isso é É, extremamente importante. isso é muito importante. Então, se você já passou por essas situações,
esses clipes aí, né, desse Não, rapaz, desses vídeos esse aí, rapaz ele é muito bom porque ele demonstra isso, né? é, ele tem e assim, depois eu acompanhei também o processo dele, ele treinando. Hum, É assim, é insano o negócio. Ainda mais com um gordinho que gosta de comer e não gosta de academia. Eu falo pra ele, eu olho, eu gosto de ver os vídeos e falo assim, ó, um dia eu gostaria de ser assim, mas vai ser numa outra encarnação, não vai ter como ser nessa daqui isso por é mudança enquanto. de mentalidade. A gente precisa conversar sobre isso também. Não, mas também, não, é que eu não, também não precisa chegar levantando 1.000 quilos, não, Ah, também não. não, É, pode melhorar um pouco ali, pode ser assim, aquelas pessoas que, as mais simples ali, não tem esse, ó, não almeja 1.000 quilos ali. Ó, também não precisa estar gordinho com 1.000 quilos, né? mas é interessante que quando a gente fala nessa parte de desenvolvimento pessoal, tudo está baseado no querer. Sim, Então, é a sua decisão que vai dar energia para a mudança de hábito, para as coisas acontecerem. isso. Então, Senão, você fala eu assim, ó, decidi que eu quero ser forte, tal, como esse rapaz aí. Então, como que decisão eu, começou. Aí você começa a treino, treino, treino. Entra disciplina, lógico, disciplina, né? planejamento, E aí, organização, tal, 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 foco, até que isso vira hábito. Passou a ser hábito, é parte da sua vida. aí já, Então, aí é aí mais já tranquilo. não tem que se preocupar mais, porque é normal para você, faz parte do dia a dia. E isso vale também quando você pensa, você empresário, fala planejamento, Exato. gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de marketing, toda essa parte vale a mesma coisa, não é só para a vida pessoal. Não, Ah, isso é para tudo. eu vou comer correto, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer qualquer coisa, eu quero fazer um Uhum, curso, exato. é a mesma coisa, É vale a para mesma, tudo. é a mesma coisa. Ah, eu não consigo. Pronto, você já não conseguiu mesmo. A sua decisão, quando você fala, eu não consigo, Você eu já vou tomou a decisão. tentar. A sua decisão é, não vou fazer. É, é, eu vou ter, Nossa, eu esse ano vou eu vou tentar, é tentar terrível. emagrecer. Meu Já filho, era, não vai acontecer. Na verdade, assim, se você entrar pensando assim, eu preciso perder 10 quilos, no final do ano você vai precisar perder 15. 15. É bem isso. Planejamento bem prático. Eu vou tentar, eu preciso, demonstram que você não tem a decisão para isso ainda. Você não quer, você não quer, Exatamente. você vai postergar, Sim, vai a procrastinar, autossabotagem vai acontecer o autossabotagem tempo vai o todo. tempo todo. Então não tem jeito. E nosso papo Tema, tá tema bom importante, vocês viram, né? Além de desenvolvimento empresarial, desenvolvimento pessoal e profissional. para poder também ter o desenvolvimento profissional. E não esqueçam, semana que vem Continuamos com objeções. continuamos com esse tema. Vamos falar agora, semana que vem, sobre a parte prática deste tema. É. Então, vamos dar exemplos de como você vai colocar todas as quebras de objeções em prática. Então, na hora do vamos ver, como é que a gente tem que fazer? Como que nós vamos fazer? Então, vamos para a nossa mensagem final? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Extremamente importante entender para nós que somos empresários que objeção de venda não é um problema, não é negativo. Isso daí, na verdade, é um sinal de interesse do nosso prospect, é sinal de compra. Então, estar preparado, prevenir as objeções faz com que você venda mais, que você fature mais, que você renda, a sua rentabilidade melhora com isso. E como a gente faz isso daí? Se preparando, entendendo cada vez mais, tendo uma comunicação muito clara com a equipe de vendas. E se você tem todo esse aspecto, treinamento e comunicação muito clara, transparente, isso é líquido e certo. A sua equipe de vendas vai trazer muito mais negócios para a sua empresa e rentabilidade sempre crescente. É isso aí. E hoje o bate-papo foi esse, fantástico, Nossa, né? delícia falar sobre isso. Isso é muito bom. A quebra de objeção eu falo assim, você vende muito mais quando você entende quebras de objeção. Exato. Você não tem, você vai converter muito mais, você vai aumentar a sua taxa de conversão de leads para clientes, assim, em infinitamente. Não tem Sim. nem dúvida. Se É, você entende essa parte, você
Você quebra a objeção do concorrente, você quebra a objeção do preço, você quebra do marido, de tudo. De tudo. E é exatamente o ponto, né? A objeção não é negativa. É. A Esse objeção é um sinal de compra. é um sinal. A partir do momento que ela fala não, ela vai comprar de alguém. Sim. Ela pode estar falando não para você, apenas. Pode ser uma negativa? Sim. Aí é perspicácia do Do vendedor. vendedor. Existe a negativa, claro que sim, né? Não é só objeções. Mas quando é objeção, e por isso que a gente tem esse nome diferente, né? Da negativa e da objeção, porque a objeção não é a negativa. Isso é Mesmo que importante. exista a palavra não naquele Não momento. naquele momento. Mas aí o comportamental mostra que não é a negativa. E na semana que vem nós vamos falar sobre isso. Vamos trabalhar bem esse assunto. E eu quero agradecer você que esteve aqui até neste momento. Aproveita agora, já deixa o seu curtido aí, já se inscreve aqui no canal e também já veja aqui nas descrições todos os nossos contatos, as nossas redes sociais e já acompanha também para aproveitar que hoje tivemos aqui o nosso cafezinho aqui do Ilhas do Ar também. Estamos com ele aqui como nosso apoiador, está fornecendo café, quase já não toma café, né? Quase A gente nada, não- né? Nada, Já acabou com a garrafa. praticamente já acabou com a garrafa já. Então já aproveitem. Marcos, muito obrigado, agradeço muito a sua participação aqui hoje e semana que vem nós vamos estar aqui novamente, né? Com certeza. Bom, é sempre muito bom, né? São temas maravilhosos que eu adoro conversar sobre, mas objeção parece que tem um toque especial, né? É muito bom objeção é falar muito sobre bom. isso. Tanto que serão 2 episódios. Hoje a gente conceituou, trouxe prevenção, mas semana que vem vai ser top, porque a gente vai falar da hora mesmo. A hora que a objeção aparece, quais as melhores estratégias? Não perca a semana que vem, hein? Aproveita, tenha uma boa semana, pega todo esse conteúdo que você já aprendeu hoje, já comece a colocar em prática, já alinha, já converse com a sua equipe de vendas, como que vocês podem melhorar as quebras de objeção. Ah, como que vai melhorar? Primeira coisa que você precisa saber da sua equipe de venda. Quais são as principais objeções da sua equipe e já anota no papelzinho, já deixa guardado para a semana que vem. Guarda esse material para a semana que vem. Quais são as principais objeções da sua equipe de vendas que você vai entender o porquê que eu estou te pedindo isso daqui na próxima semana. Marcos, Isso aí. muito obrigado. Uma Muito boa bom. semana. Boa semana para vocês e nos vemos semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.